Boa noite, minha gente querida. Todos sejam muito bem-vindos, muito bem amados em nossas vibrações de paz, serenidade, tranquilidade. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com a mensagem em boa lógica. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. É verdade, muitas vezes a gente nem percebe que está provocando com o nosso egoísmo, né? Mas somos nós mesmos que provocamos muitas vezes. Hoje, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nós vamos ler uma pergunta sobre o materialismo. E Kardec faz uma nota bastante extensa. Então, hoje vamos nos resumir a essa pergunta. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir daí que esses estudos são perigosos? O Espírito da Verdade responde assim: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que tira deles uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, são apenas materialistas, porque não têm com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. E então Kardec faz uma nota que diz assim: por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e atribuem a ela todos os nossos atos. No corpo humano, veem apenas a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar, como não puderam apanhá-la, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Consequência triste se fosse real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar, acima de tudo, a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, semelhantes ideias estão longe de ser gerais e se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde terror.
é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar um momento supremo, poucos são os que não inquirirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre oferece algo de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei, e nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes. Esse quadro não tem alguma coisa horrível de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão também confirma. Uma existência futura, porém vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Em muitos, essa é a origem da dúvida. Possuímos alma, tá bem, mas o que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado, indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. O que, porém, de tudo isso é o que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se a vida se extinguindo, ela desaparece na imensidade como gotas de água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, não é nada para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem qualquer outra ocupação, além de entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? Onde é esse lugar de suplício? Numa palavra, o que é que se faz, o que é que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizer, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, mas também pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelecem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que vêm nos descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que vivem lá, e nos mostrando por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porque os incrédulos,
encontram aí a fé e os tíbios, a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, assim, o mais potente auxiliar da religião. Se ele está aí, é porque Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Muito bem, vamos então direto agora para a nossa frase final do livro Perdão e Vida, psicografado por Chico Xavier, e a frase de hoje é de Maria do Rosário. Nunca se esqueça do privilégio que usufrui. Você pode perdoar a quem o ofende.